Estamos começando mais uma edição do programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e hoje nós vamos ter dar continuidade à entrevista com Mário Milani, o jornalista Mário Milani, é, entrevista com jornalista, publicitário, professor, escritor e muita coisa mais, o Mário Milani, e Mário Milani é a pessoa que descobriu, inventou o L do Lula. É uma das marcas visuais mais importantes desses últimos anos. É um gesto que vem marcando época e vem dizendo muita coisa. E nós vamos conversar com ele exatamente agora. Mário, a palavra é sua. Queremos ouvir tudo que você tiver a nos contar. Muito obrigado. E a gente não tinha dinheiro para comprar fitas. Aí eu falava com meus amigos: "Ô, vocês não têm não, as fitas velhas lá no sótão de vocês?" Pô, da Milani, tem sim. Então vamos pegar essas fitas, arruma para mim as fitas. Aí eles arrumavam, a gente desmontava ela, cortava os pedaços que estavam estragados, que eles jogavam fora. E como a gente precisava de pouco tempo, a gente precisava 2 minutos, 3 minutos no máximo, a fita tinha 20 minutos, meia hora às vezes. A gente cortava ela e rebobinava outra vez e usava. Foi dessa forma que a gente fez muitos programas aqui que eu coordenei, os caras que estão hoje, alguns, né, eles não sabem disso, né, que como que nós chegamos a levar o presidente Lula à presidência da República. Foi com esforço, com dedicação, foi até uma coisa que tem que ser falada, né? Muita gente morta, perseguida, muita gente demitida dos empregos, muitas abandono da família para cuidar da política, né, dos políticos, de fazer reunião. Então, tudo isso aí é uma construção do presidente, né? E o Lula sabe disso, tem gratidão por isso. Então, toda essa história, aí voltando à questão da pichação lá, de lá, em 88, na eleição, na pré-eleição do Lula presidente, isso é um fato importante falar, porque dentro do partido, eu sou da academia, que eu falo, eu sou da academia. Quem é o cara da academia? O cara que escreve o estatuto, escreve o discurso, que escreve o plano de governo, que idealiza, que monta, né, que pensa. Então, e a peãozada trabalhadora mesmo, de fábrica, né? E gente, professor igual eu sou jornalista, mas professores, intelectuais, escritores, que são parte da academia do PT. E os caras estão fora aí do PT, não conhecem isso, não sabem o que é isso, né? Tanto é que a eleição interna, eles não têm ideia do que é uma eleição interna dentro do PT. E dentro, em 88, tinha um grupo, quase metade do PT, que não queria o Lula candidato a presidente da República. Eles defendiam, eles defendiam que o Lula continuasse a ser sindicalista. E eu sou do grupo que nós queríamos o Lula presidente, candidato a presidente. E esse embate foi em 88, que foi já na preparação, né, da disputa para 89, porque a eleição de 89 ela começou em 88 praticamente, né? Eu criei o L numa mesa de bar em Cascavel. Até eu falo os nomes, até no livro eu falo os nomes, talvez eu esqueça alguns agora, mas ela foi feito o seguinte: o dia que estávamos. A gente saiu de uma reunião do PT e fomos para um bar beber, normal isso, né? Depois da reunião, já era tarde, falou, vamos beber. E tinha um bar do português em Cascavel que a gente era o reduto nosso. Aí fomos para esse bar. E conversando ali, vinha formulando assim, pô, mas como fazer uma propaganda que não custe nada, que custe zero? E eu vim martelando isso, né? Aí, conversando na mesa, eu botei a mão em cima da mesa e olhei e vi o L. Eu olhei, vi o L assim, eu olhei para a mão, olhei para meus amigos, falei, velho, achei o L do Lula. Falei assim, aí, o que é isso? Ó, é isso aqui. Falei, é isso aqui. Mas como? É um L, velho, é um L, ó, é o L. Na mesa tinha um cego, em que ali tem as libras, né, não é do cego, é dos mudos, mas tinha um cego, dois cegos, o Alfredo Carvalho e o outro lá, que eu não lembro o nome.
Aí tinha o Jorge Sonda, que é um economista, tinha o Ocimar Bin, que é um engenheiro agrícola, tinha o Hernani Pudel, o Aderbal de Mello, o Márcio Pena, o jornalista, que eu lembro assim os nomes assim, que eu lembro agora. E eles ficaram, não, o que é isso, não sei o quê, isso aí não é, pô. Aí não deram muita atenção, não deram muita. E eu fiquei aqui na cabeça. Aí eu escrevi uma tese, usando a semiótica, a neurolinguagem, para demonstrar que aquilo tinha muita força, que era aí eu entrei no não verbal, eu entrei no estudo do não verbal. E aquilo foi uma viagem já, né? Naquela época foi uma viagem. E eu fiz a tese e levei para o partido. Eu levei para o partido e o partido ainda estava discutindo a logomarca ainda, na época, qual seria. E eu levei um todo, né? Que é essa aqui, ó. Essa aqui é a primeira original, que é essa capa do livro, né? Essa é a cá, ó. Essa é a primeira marca, ela é registrada no NPI, era a minha marca. Quem usar ela tá direitos autorais. Eu não estou movimentando ninguém, né? Mas esses dias apareceu o tal de Léo Santana dizendo que ele tinha, que era o Paz do L, era dele, né? Até ameaçou o Lula para o Lula não usar mais. Eu falei, bicho, quando eu criei esse negócio, não tem, ele nem tinha nascido, esse Léo Santana. Aí fiz e apresentei no Diretório Nacional, no Encontro Nacional. Nesse encontro, eu levei uns banners essa marca. Levei, botei na plenária. E o PT, naquela época, o PT fazia o seguinte: o PT levava as crianças para os encontros. Esses encontros grandes, tinha 300, 500 pessoas, e os pais não sabiam, não tinha creche para deixar os filhos, levava os filhos e deixava no meio da plenária, assim, do lado da mesa, no meio da plenária e da mesa, sempre, assim, ou atrás da mesa, e alguém para cuidar. Um cuidador lá que era um militante mesmo. Aí aí eu fiz essa marca que eu fiz cópias dela, né, Xerox, a gente chama Xerox, mas cópias, e pequenas, assim, ó, desse tamanho, pequena, assim, pequenininha, assim, desse tamanho. E, e falei com o Jorge Sona, que estava do meu lado, que era o tesoureiro do PT do Paraná. Falei, Jorge, vou fazer um teste aqui. Se esse teste dar certo, já era. Aí fui lá nas crianças e distribuí as cópiazinhas, né? E as crianças começavam a olhar. A criançada começava a olhar para os banners e olhava para o panfleto. E começaram a querer fazer, e começaram a fazer. Aí eu falei, Jorge, já era, já foi. Eu falei para o Rogério, até ele é prova desse momento. Por quê, mulher? Olha lá, a criançada está fazendo, não tem como errar esse negócio. Aí, tanto é que agora, esses dias, eu vi o Lula, a criançada cumprimentando ele. As crianças. Se hoje as crianças estão cumprimentando ele, você vai ver até onde vai isso, né? Até onde vai. Eu fiz essa tese e tal. Nesse encontro, foi disputada, aí voltou para uma agência, e eles optaram por aquele Lubrax, não sei se lembra que é um tipo Lubrax, Lembro. era uma versão, uma cópia do Lubrax, que era o Lula, né, que era Lubrax. E a direção optou por aquela lá e eu saí por fora. Eu saí por fora e fui numa reunião dos coordenadores de campanha de todos os estados. Depois desse encontro, eu fui para essa reunião, onde tinha 23, se eu não me engano, 23 coordenadores de 23 estados para discutir a campanha. Eu, como sou, né, quando eu falo que eu sou um visionário, porque o visionário que é o visionário? É um cara que tem cálculos matemáticos do tempo. Então, é só isso. Porque ele sabe, né, o que vai acontecer. Aí eu sabia que ia acontecer, né? Tinha a visão de que ia acontecer o seguinte, que o pessoal ia chegar lá, ninguém ia ter material, que eu já sabia, que eles queriam, os coordenadores queriam levar cartaz, fantinho, né, adesivos. Aí o que que eu fiz? Eu levei, era 2 dias de reunião com os 23, eu levei, eu levei a, eu levei a, é que tá vindo uns textos. Aí eu levei a tese,
levei a tese explicando o que que era o L, o que que era a marca, o não verbal, o uso dela em alguns momentos políticos, que era uma novidade o uso do não verbal no Brasil, que ninguém tinha uma marca própria para uma campanha de um não verbal. Os caras, não, isso aí é coisa de Hitler, né? E eu tinha já estudado isso já. Falei, não, isso aqui é uma coisa nossa, uma coisa local, não tem nada a ver com o símbolo do nazismo, não tem nada a ver, é um outro símbolo, é o símbolo da liberdade, eu já falava isso, do livre, né? E aquilo não mascou bem. Eu peguei e distribuí a tese, tá, de manhã, já a primeira apresentei e distribuí a tese. Mas fui preparado. Aí, tal, não, que é isso, não dá, leram lá, e os caras já bateram. é, e eu, aí naquele dia, eu deixei passar amanhã, era 2 dias, né? À tarde, eu voltei. Eu voltei com o manual de pichação, que está aqui no livro. E tem até a linguagem da época. Aí eu, falei, "Ó, pessoal, eu trouxe aqui, então, uma tarefa já, você pode fazer. Quem não tem nada em casa, faça com isso aqui. Faz com essa daqui. Aí o manual explicava, é um teaser, né, que está aqui, que é a primeira etapa o Lzinho, só o L, e depois, na segunda etapa, uns 20 dias depois, 30 dias, no máximo, você botava Lula, até ela estar aqui. Isso, é, não sei o quê, e o pessoal reclamando que não tinha material. E eu sabia que não ia ter. Já sabia, já tinha informe que não ia ter nada para ninguém. E nisso a coisa continuou discutindo, blá, blá, blá. O pessoal pegou o manual está bem explicado, se você ler ele no livro, está bem explicado, bem detalhado, como fazer o teaser, a primeira etapa, a segunda etapa, ecologicamente correto naquela época, que era com a tinta à base de água, não era spray, nada de spray, era o rolinho mesmo. E aí a primeira etapa o L e a segunda etapa Lula, né? Aí completava o L e Lula aqui. E E esse estudo que eu fiz também é um estudo, tudo, até a mão do Lula, eu estudei a mão do Lula, estudei, porque você faz o L, eu faço um L para você, não para mim, entendeu? Então, quando eu faço o L é para você. Então, hoje você pode fazer do jeito que você quiser. Você Já fez tá. assim, assim, Hoje né? está. Mas na época eu estudei tudo. Ele vai ser assim, assim, assim. É tudo. Eu estudei tudo isso. A arma, eu estudei a arma. Até tem um episódio que aconteceu aqui em casa com o negócio da arma, quando o Bolsonaro. Deixa eu continuar, depois eu falo dessa história. Aí, é, aí entreguei esse material. Aí tinha a sacanagem maior, né? Ainda para o final. Aí no final, os caras, não sei o quê, bebê, com aquele negócio na mão. Eu falei, não, mas eu tenho um material aqui que é para quem quiser trabalhar mesmo. Tá? Eu levei as matrizes, levei 23 matrizes, que era era feita na radiografia, aquela de radiografia, que era a mãozinha menor, e levei uma maior. Sabe essas passadeiras essas compridoras, assim, que você joga você recorta ela, aquilo é um achado que eu pesquisei, tudo pesquisa, isso aí foi de inspiração, né? É, 1% de inspiração e o resto transpiração, né? Então não foi de graça. Aí quando estava no final, eu falei, olha, eu tenho aqui um material para vocês levarem para continuação para fazer a marca do L. Não, que isso, Fernando? Era um enrolado, um tubo enrolado, né? Para cada um, e eu entreguei para cada um. E o pessoal, né, não sei, alguns jogaram fora, sei lá, mas vamos dizer que metade levou. E começou a distribuir nos diretórios. Mas nisso também, nesse montante, eu mandei uma, uma folha sulfite, né, com a marca de vários tamanhos. Que você faz isso para as empresas, né? Na verdade, eu tinha experiência de empresas, de fazer logomarcas para a empresa, né? Você faz geralmente na empresa você faz uma versão PB, né, a versão preto e branco. Então eu fiz uma versão preto e branco para aplicações.
olha, aqui está as marcas de vários tamanhos para aplicar no panfleto, para aplicar na carta, se quer fazer uma carta com a... Então, eu fiz todas as aplicações e o pessoal levou. O pessoal levou. Eu creio que todo mundo levou. Eu falo 150, mas acho que não. O pessoal tá, nesse ponto é bem consciente. É, aí levou. E o que aconteceu? O material não chegava. Falei, vamos fazer esse mesmo aqui. Aí o Nordeste nisso é campeão, né? O Nordeste é especial por isso, né? Porque o nordestino já tem essa característica de briga, de força, né? De fazer a coisa acontecer, né? De resistência, né? Falou, vamos fazer essa aqui mesmo. Aí a grande experiência, a comprovação disso foi no Recife, que aí a Folha de São Paulo dá uma nota dizendo, olha, tem, a carreata do Lula passou por aqui e aconteceu uma coisa estranha aqui. As pessoas estavam saindo nas janelas com uma bandeira vermelha e fazendo um sinal. Balançava vermelho e fazia o sinal. Aí, aí aquilo foi, puta, até o Ricardo Couto, né? Você conhece, já ouviu falar do Ricardo Couto, que era Sim, o escriba do presidente, meu sim. amigo, meu padrinho de formatura. E E ele conta essa história, onde que eles iam, né? Porque eu ia participar da caravana lá e depois não deu certo. É, isso foi pipocando para todos os lados. Aí tem vários episódios de perseguição, de prisão, né? Que os caras pegavam o manual e iam fazer como manual, ia lá. Mas aí começaram a fazer de vários tamanhos, de várias cores, né? E aquilo foi andando, foi andando, foi andando. E, na verdade, ganhou força quando, quando eu fiz os scripts para a Rede Povo, onde os artistas falavam, eu sou Lula porque o Lula é bacana, é lindo, bonito, é o melhor, pá. Falei, o Lula, eu sou Lula porque isso. E depois fez o Sem Medo de Ser Feliz, o clipe com os artistas globais cantando e fazendo L. Aí explodiu. Aí daí explodiu, não foi, tinha rede social, né, nessa época. Eu lembro que eu fiz a primeira rede social do Lula, eu fiz Lula Presidente online. Tinha 12 milhões de internautas. Porque, só para você entender um pouco também, que eu estou falando, eu sou especialista em inteligência artificial hoje. Eu fiz um caderno de informática de 12 páginas durante 8 anos. Nesse período de 80, na década de 90, quando surgiu a computação, eu entrei na computação, já fazia algumas operações. Né? Eu estou falando que eu sei tudo de inteligência artificial. Não estou dizendo que eu faço porque tem coisas que mesmo o chat GPT, Cava, e vai embora, Canva, e vai embora. Conheço todos os apetrechos aí para que você e como que funciona, né? Aí voltando lá, os artistas fizeram e aquilo foi andando. Eu nunca deixei de mostrar o L. Por exemplo, aqui ó, aqui tem um adesivo, tem esse menorzinho aqui, ó, esse menorzinho aqui, ó, esse daqui você põe de lapela, né? Ele é uma lapela, mas eu botava isso aqui dentro da carteira de dinheiro, né? Carteirinha, por identidade ali. Aí chegava no caixa e falava assim: você já sabe do sinal? "Pô, que sinal, senhor? Vou te mostrar." Aí eu abri a carteira assim, tá bom, L? Assim, aí você já via a reação da pessoa, né? Se ela não entendia ou não sabia. Não, se ela não sabia, eu falei: esse é o L do presidente Lula. Se ela soubesse, ela não, ficava quieta, né? Aqui era contra, já demonstrava também. E hoje, né, até anteontem em Brasília, até falei assim, olha, eu vou mostrar a vocês como faz um teste. Aí eu tinha um grupo, né? Falei assim, olha, vamos fazer o L aí, pessoal. Tinha 10. Aí um no meio não faz, dois, né? Por quê? Porque ele não está, ele na verdade é aquele que está passeando, né? Ele não está contra o Lula, né? Porque está ali na turma do Lula, mas você pegar um grupo, por exemplo, uma festa que você tem de parentes e tal, vamos fazer o L aí, né? Parente mesmo já dá confusão. Mas aí
E isso foi andando. Então, eu nunca parei, na verdade, né? Explodiu na internet. Não, não explodiu. A internet, eu fiz internet também. Esse comitê online era isso. Então, foi feito. E depois, aí as pessoas começaram a fazer, né? E o grande mote mesmo foi os artistas. Quando eu criei a ideia do L, a ideia era o seguinte: era uma ideia de cumprimento, saudação e ritual. Esse ritual eu peguei em 89. Sabe o Sturct, o Ricardo Sturct, que é o fotógrafo do presidente? Sabe esse cara que anda com Sim, ele para todo claro, lado? claro, claro. Então, eu fazia aquilo ali. O que ele faz hoje, né? Eu fazia. Eu tinha uma Yashica e uma VHS e uma Panasonic. Eu devo ter o meu arsenal de fitas e eu devo ter mais de 500 fitas, para você ter ideia, em vários padrões. Estou transformando em digital, mas está bem complicado. Fora as que eu tenho mais que isso, devo ter umas mil, mais de 1.000 fitas, porque tem os HDs, né? Que tem muita coisa que eu nem sei mais o que é. E eu fazia isso. E eu filmei, assim, que eu lembro, mais de 30 comícios. Depois, fiz um documentário do L, fiz um documentário do L de 19 minutos, o Lula rasgando. Isso você de ver. Eu preciso achar esse documentário, que foi uma peça que a gente fazia, que era as Brigadas Eletrônicas. Nós fizemos em 89, chamado Brigadas Eletrônicas, que eram as VHS, para fazer filmes nos bairros, né? Tinha um telão e tal. E eu fiz essa VHS para arrecadar fundos para a campanha. Então, eu fazia cópia das fitas para vender. E nós passamos a vender como para arrecadar dinheiro. Aí que eu estava falando, então eu filmei. Aí, a ideia do cumprimento era o seguinte: o cara está num ponto de ônibus e passa o ônibus, o cara do ônibus está, né? Igual agora tem esses ônibus de turismo que tem as cidades, né? Tem um ônibus de 2 andares. De vez em quando eu levanto a mão assim para ver o que acontece. Aí um lá já levanta a mão. E, e era a ideia do cumprimento, da saudação e do ritual. O maior comício do Lula em 89 foi na Sé, tinha 100 mil pessoas na Sé. E eu fui para lá e cheguei um pouco atrasado, mas cheguei no fundo do comício, aliás, onde que estava o povão, e saí filmando, entrei filmando dentro do povão e fui atravessando, vim atrás do palanque. Eu lembro que a Erundina estava como porteira ali. Eu fui entrando, o segurança, não, aqui você não pode entrar. A Erundina falou, não, não, ele é nosso, deixa ele entrar. Aí eu entrei filmando, quando eu botei a câmera na frente do povão, estava o povo inteiro fazendo L, em 89. Aí, nisso daí, nesse estudo todo, está no livro, é, tem uma coisa assim que ela é grandiosa, porque, Alexandre, porque é o seguinte: quando você faz o gestual, você é uma coisa química do corpo, entendeu? Você movimenta os neurônios, né, o cérebro, você movimenta aqui, né? Então é isso aqui, movimento aqui, daqui faz circular o sangue. E o sangue faz os nervos, são cerca de 300 nervos no movimento, para você fazer o gesto. Aqui ele vai ter uma diferença desse, ó, esse tem uma movimentação de nervos, esse tem uma movimentação, esse tem outra, né? E esse estudo que eu fiz, eu entrei no meio dos grandes sinais não verbais do planeta Terra, porque nós tínhamos o punho cerrado, o V da vitória, o positivo dos romanos. Aqui está dizendo, ó, use gestos da mão para adicionar efeitos. Ative a reza. Isso é coisa da inteligência artificial. É. Aí, você leu o texto aí que apareceu para você? Não, para mim não apareceu não, mas eu ouvi o que você falou. Apareceu a inteligência artificial, isso. Eu fiz o gesto aqui, ele entendeu? Aí, então, eu acabei perdendo ali. Não, você está Então, dizendo que você tinha estudado todos. então aí, aí o seguinte, aí o meu livro parece um livro bobo, boboca, mas não é. Pois é, eu queria exatamente entrar no livro, porque você falou muito do gesto,
Ah, Isso é interessante você falasse do livro. Quando foi que você foi assim? Vou colocar isso num livro. Como foi esse processo de a decisão de colocar tudo isso no livro? isso já desde o princípio, lá, de 90 para mim, 98, porque nós tivemos uma eleição em 89, 94, 98, 2002, né, 2002, e a, em 98 eu já estava no processo de fazer o livro. Só que o processo foi muito mastigado. É um processo de escrever um livro não é igual hoje, né, de inteligência artificial. Hoje está mais fácil, né? Então eu sou favorável à ferramenta. Eu não sou, mas o meu livro não tem nada de inteligência artificial, né? Então é um processo bem complicado. E tem um estudo, para você ter ideia que eu ia falar, de mais de 100 referências. Eu vou a Freud, eu vou a Goebbels, eu vou a Cascudo, que é o nordestino, que é o maior especialista ele morreu já, né? Acho que Cascudo É, não, não. Não, ele morreu está sim. vivo, né? Não, não Morreu, né? morreu. É especialista Tá. em folclore. Então, ele é o maior cara do estudo do não verbal do Brasil. E a minha ideia é de ser a referência do não verbal no planeta. A minha loucura, a minha loucura. Do Brasil. Então, eu tenho mais de 100 referências de escritores americanos, franceses, escritores ingleses, americanos. eh, e eu fui a Freud, eu lembro alguns nomes assim, né? O Brasil Cascuda, Freire. Então, eu fiz um estudo profundo. Então, isso tem as citações deles, né? Do que isso, e tive que dosar isso, porque é muita coisa. Você tive que pincelar, né? Da montanha de livros que eu juntei, o Corpo Fala, né? Então, vários livros, o Corpo Fala, que é a única que eu estudei na universidade, né? Mas, para mim, quando eu criei, não tinha essa referência, eu não puxei para a referência depois que eu fui estudar mais, que eu achei. Então, é um livro é um livro de comunicação, né? É um livro para a universidade, para palestras, né? Porque nós, lá com os amigos tem uns amigos lá que esteve lá em Brasília com a gente, o Jefferson, o Carlos, né? O grupo lá É, que a gente teve junto. o grupo é um grupo que é muito coeso, Isso, né? Liderado isso, pelo Jefferson Lincoln. isso, Jefferson. Aí, até nós sentamos na mesa e começamos a fazer uma discussão sobre isso daí. Nossa, mas deu uma discussão ficou muito rica, sabe? Porque é o seguinte, como eu estava falando, que você faz o gesto, a saudação, você transmite um sentimento, entendeu? Você transmite uma coisa sua, né? Quando você faz o sinal para o Lula, ele faz para você, ou quando o artista, um Sim, artista igual. Ah, Milani, aí você foi e disse, não, vou fazer o livro, né? Eu sei que certo, o lançamento do livro foi um sucesso, né? Agora, dia 9 de novembro, foi uma coisa espetacular. Eu queria que você comentasse, primeiro, com relação ao lançamento em si. Depois as sim. expectativas, porque eu acho que nós Ó, precisamos eu vou falar te como a gente colocar o livro ao alcance das pessoas, onde o livro pode ser adquirido, como ele pode fazer, enfim, nós estamos querendo fazer. Primeiro, quer dizer que eu estou completamente encantado com essa nossa conversa. E eu queria que muito mais pessoas tivessem acesso não só a nossa conversa aqui no Arte Agora, mas também ao livro em si. Eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso que eu falei. Tá. Então, o livro, ele pode ser achado tá, na Amazon. Eu tive um problema no site chamado avozdogesto.com.br. Então, o título do livro.com.br, tá? avozdogesto.com.br para adquirir o livro. Acho que está R$ 50, R$ 60 o livro. E esse processo, quando eu coloco a marca aqui, certo? Aí tem o prefácio do presidente. Aqui está o prefácio do presidente, ó, ele fazendo o gesto. Essa campanha de 89, ó, campanha que ele ganhou, nós ganhamos a eleição. Essa aqui, ó. Aí tem o texto dele contando a história, falando de mim, né, do prefácio. E aí tem mais textos de pessoas que viram acontecer, que participaram até, né? O PT do Paraná, que o cara que ajudou bastante era o presidente na época, José Valdo Cavalé. A gente lançou aqui em Curitiba com o Lula, num grande colégio, tinha uma plenária enorme,
Depois lançamos num jantar no Madaloso. Tem imagens dele, eu e ele, né, desse dia. E eu fiz o livro, foi demorado o processo, mas quando falei, agora vai ter que sair, quando ficou a campanha ficou acirrada, né, agora de essa, opa, Opa! opa, voltou. Ah, Aí essa campanha é o seguinte, quando eu resolvi botar o símbolo na capa, que ele era uma camiseta, entendeu? E quando você levantasse era campanha. Eu sou o único cara que faço boca de urna. Entendeu? Eu estou na boca de urna antes da eleição. Eu estou fazendo campanha antes da eleição, né? Então, foi a outra sacada também, que era a tal da boca de urna. Você não pode fazer boca de urna, mas você pode. O governador Requião mesmo, ele foi cedinho votar e quando ele saiu da urna, ele pá, né? E muitos fizeram isso também. Só o meu voto está aqui, ó. Quer me acompanhar? Meu voto é secreto. Tem uma campanha, né, que nós fizemos no TikTok, meu voto é secreto. Eu fiz várias coisas. Eu estou em todas as redes, né? Sou no TikTok e tal. Então, assim, ó, o voto é secreto. Então, aí o processo do livro foi mastigado, complicado, mas a discussão era fazer e com essa capa. Aí eu tive um desconforto com o meu editor, a editora, e a editora queria fazer outra capa. Eu falei, não, eu quero fazer essa como eu entendo da área, aí acabamos não acertando, justamente porque, não falando, a editora está na sua, né? A editora queria, ela dá 8% para você da venda. Eu prefiro dar 50% para qualquer entidade, entendeu? Então é uma coisa, essa área é uma coisa bem complicada. Eu tenho uma editora, a minha editora, porque eu tive uma agência de propaganda durante 20 anos e uma editora também, mais ou menos de 15 anos chamada editora, a Hora Pública Editora. E a revista que eu fazia era bem público, que também era uma novidade no Brasil, a história do jornalismo, eu estava sempre à frente do tempo. E quando eu fiz também o caderno de informática, né, eu estava à frente do tempo, porque, para você ter uma ideia, quando eu comecei na informática, ninguém tinha e-mail, ninguém tinha internet, ninguém, ninguém tinha domínio, por exemplo, a Coca-Cola não tinha domínio ainda, as prefeituras não tinham domínio, as rádios não tinham domínio. Eu cheguei a ter 20 mil domínios na minha mão, pra você ter ideia, dos melhores. Oi, oi.com.br. Eu tenho um ainda que eu guardei que chama Enter, a primeira tecla, né? Enter.com.br. Esse é meu. Eu pago até ainda as taxas anuais. Esse é meu. E a Bem Público, horapublica.com.br também. Então, eu estou nesse processo faz tempo. Aí, voltando então no livro, eu montei o livro com testemunhais também. Eu botei, então, várias figuras, né? O Jorge Samé, que foi o diretor-presidente da Itaipu Binacional, deputado, é, o Jorge Sonda, que, né, participou, o Hernani, algumas figuras que participaram, né, dessa história e viram de perto como essa história aconteceu. Então, não foi uma história, a criação do Hélio não foi uma coisa, assim, saiu por acaso, né? Foi uma coisa pensada, onde você pode onde você pode notar que é uma coisa forte. Então, como eu estava falando, eu consegui introduzir uma coisa nova na não verbal no planeta. Então, quando o cara estava lá na França fazendo o sinal, olha, estou com Lula aqui, ou o cara lá na Inglaterra, né? Ele falando, ele dando um sinal. Então, nós temos vários exemplos. Então, eu tenho um exemplo assim de que aconteceu, que a Globo sempre foi contra nós, né? Ela sempre foi favorável às verbas, né? Quando o Lula tem verba, ela agora ela é nossa, né? É até ser chamada de comunista, né? Essa Globo comunista, porque tem verba comunista, né? Eu acho que é isso que eles falam. Eu acho que a Globo é a melhor, na minha opinião, não porque não por essa oposição ideológica, mas pela produção dela é fantástica, né? Se você pegar Morte e Vida Severina, já é um exemplo, né? Agora Os Guerreiros do Sol,
coisas espetaculares, né? Coisa que não é qualquer TV faz. Então tem, agora tem a ideologia atrás e tem um negócio, né? Então eu sempre falo, o jornalismo é um negócio. O dono do jornal é um negócio, não é? O jornalista é outra coisa, né? A postura dele é outra coisa. É, nós estamos numa briga aí no, no, no Congresso, né, para a volta da exigência do diploma para o jornalismo. Por quê? Porque os caras estão aí nos blogs, eles não sabem da ética, eles não sabem das regras, eles não entendem o que, o que pode ser falado e o que não. Até um cara, esses dias atrás, veio falar comigo, falou, olha, Milani, vamos ver se você pode me ajudar. Foi o que aconteceu com você, meu amigo. Olha, o governador, o governador me processou por injúria e difamação, está querendo uma grana, uma fortuna. Eu falei, mas o que que você fez? Não, eu chamei ele de moleque, ladrão. Então você merece essa ação, porque nós, jornalistas, eu não chamo o Lula e nem o Bolsonaro de ladrão, nem em redes sociais, em lugar nenhum, porque se eu fizer isso e provar, eu sou herói nacional, né? Aí, até esses bolsonaristas que chamam Lula de ladrão falam: você está correndo um risco aí de levar uma ação de injúria e difamação, como alguns já levaram. Eu até propus isso para o Diretório Nacional do PT. Olha, vamos fazer uma junta de advogados. Quando o cara chamar o Lula de ladrão, é simples, não sei se você sabe disso. É simples, você vai num cartório, faça uma ata notarial. Já viu falar isso? Não. Ata notarial. Olha então você vai aprender uma coisa nova. A gente sempre está aprendendo, né? Então, não é quer dizer que eu sei tudo, mas é, então você vai no cartório e fala, o cara aqui, ó, esse sujeito aqui, Eduardo Bolsonaro, me chamou de vagabundo, ladrão, pilantra. Eu quero uma ata notarial disso aqui. Aí tira print, carimba, tal, R$ 70. Sabe o que que é isso aí? A prova do crime. A prova do crime. Você não precisa mais nada. Você não precisa mais nada. Não, tá me injuriando, me chamou de ladrão. Pronto. O cara vai ter que. O senhor falou que ele é ladrão, botou nas redes, foi para milhões de pessoas. O senhor prove agora, senão vai ter que pagar. Vai ter que pagar. A Gleice já ganhou, o Lula já ganhou, né? Mas, ô Milani, Isso. e me diga uma coisa, no dia 9 foi um dia muito Não, especial. não, veja bem, então você me falou do livro, né? Deixa então, Foi, eu te foi. perguntar. Deixa eu te falar. Eu lancei o livro, foi antes da eleição, com essa ideia de ser um instrumento de propaganda. Eu nem estava pensando em mim no livro, eu estava pensando na propaganda, né? Na verdade, quando eu saio, quando eu saio para lançar o livro, eu tenho um convite aí, até a minha mulher fala, pô, se a gente for lá para o Nordeste, você vai ser endeusado lá, que o Nordeste trata diferente mesmo, né? Eu encontro os nordestinos em Brasília, é aquela festa, né? E todo mundo me convida para lançar, agora tem convite aí, já tinha convite aí do Gadelha, para lançar aí no Pernambuco, tem né, Alagoas, no Pará, em todos os lugares, no Rio de Janeiro, São Paulo, eu não fiz ainda. Eu fiz o Paraná e Brasília, na verdade. Eu fiz o Paraná em Curitiba, Foz e Foz não, e Curitiba. E fiz Brasília. Aí tem convite para o Rio, convite para a Bahia, o governador, tratei com o governador já 2 vezes. O Jerônimo daqui usou o L. Ele usou o L lá. Ele disse que o L era assim. Daí ele disse, sim, mas é o meu. Mas está autorizado. Eu falei, você está autorizado a fazer. Então, o livro, aí esse processo foi bem difícil e aí eu fiz o lançamento com a ideia de fazer a campanha, né? De ajudar na campanha. E agora eu vou fortalecer mais isso. Toda vez que eu for em algum lugar, eu estou em campanha. Eu sou o único cara que estou em campanha mesmo, aberta, né? E ninguém me pode proibir por isso, né? Não, o senhor não vai lançar o livro, né? O senhor não pode lançar o livro. Então, isso é uma vantagem, né? Porque, né, você tem notado que nós estamos em campanha, né, Alexandre? Nós estamos em campanha. E eu sempre, como marqueteiro, eu tenho falado, olha, a campanha não é mais como era antigamente. Hoje o tempo eleitoral é o mesmo para todos, só saber usar. Mas a televisão é um veículo
de conteúdo, né? Mas você tem em todas as redes. Todas as redes batem na TV. Não tem como, né? Tanto é que eu sou da direção da Rede Brasil de Televisão e a televisão vai ser, né, muita gente não sabe, mas a televisão ela vai ter uma mudança drástica agora com a TV 3.0. O que é a 3.0, a TV 3.0? É uma tecnologia que envolve um comitê de 120 empresas multinacionais do planeta. Eles estão desde 87 estudando isso, formatando isso, o sistema americano. E aí eles fizeram, a primeira etapa foi a TV digital. Agora vem a TV 3.0, TV 3.2, a 3.1, 3.2, 3.0. A 3.0 é simplesmente a TV que você vai ter a interação que nós temos aqui, mais interação ainda que nós temos aqui, que nós estamos fazendo aqui. Ela vai ser o lugar de compra, ela vai ser o lugar de interação. Você vai falar com o Hulk, por exemplo, você vai falar com os apresentadores, você vai ter essa interação, que é a TV, que ela está transmitindo quatro 4K, certo? Ela tá sendo... Mas a TV, a TV que você vai ter em casa, o monitor, ele vai ter um conversor. E o prazo dele vai ser agora, na Copa, na Copa. Vai ser lançada na Copa no Brasil, você vai assistir a TV. Aí você vai dosar a imagem que você quiser, por exemplo. Você vai querer mais fechada, mais aberta, você quer botar um ponto lá, você vai buscar. E vai interagir, e ela vai servir também como alertas, né? E se você produzir, por exemplo, qualquer bobagem ruim, com má qualidade, você botou lá, ela chega para o telespectador a melhor imagem. Então, a TV do próximo, o monitor do próximo agora, que já tem, é um chamado 8K, uma TV 8K, que ela toda, então, lembra que quando o rádio nasceu, quando a TV nasceu, falou que o rádio ia acabar, e o rádio não acabou, né? O rádio foi, tanto é que o rádio virou um podcast hoje, né? Ele já se evoluiu, e a TV é a mesma coisa. Agora, quem não entrar nisso, que na verdade são cabeamentos, roteadores, só a Globo tem um departamento completo, ela vai gastar 5 bilhões de investimento para isso. Ela já está fazendo. E algumas TVs que não entraram nesse processo, vai virar uma sucata. Vai ficar pior que um computador, que já é pior que um computador, né? Ela está buscando a interação. Então, você vai ter uma mudança radical na TV. Então, isso é um processo humano, né, de que nós estamos É, sempre evoluindo. E a campanha eleitoral está dentro disso. Hoje você vê o Festival de Inteligência Artificial que tem na campanha nossa, do Lula, que eu acho um erro. Eu acho um erro, porque, porque essa inteligência artificial não leva sentimento, entendeu? Eu sou favorável à inteligência artificial desde que seja usada, né? Quando você bota uma criança falando na voz do Lula, eu acho uma bobagem, sabe? Falta de criatividade, é sabe? isso mesmo. É Mas, o Milani, cara. é, mas nós estamos chegando ao final desse nosso programa. E eu devo confessar que eu estou absolutamente arrebatado pela sua simpatia. Opa, eu também, É eu agradeço. uma conversa extremamente agradável, instrutiva, que você nos colocou a par, não apenas a par da história de um homem vencedor, tem uma história multifacetada e com brilho em todas as faces, mas também a história da criação de um dos símbolos mais famosos de todo o mundo. Hoje, quando nós fazemos isso, e nós fazemos isso com muita frequência, nós estamos Sim, dizendo para o mundo uma preferência, uma opção pela humanidade, pelo, pela solidariedade, pelo amor, pela fraternidade, pela preocupação com o próximo. Porque este símbolo representa tudo isso. E você sim, teve a sensibilidade de colocar num, num gesto extremamente simples, que todos podem fazer, essa mensagem tão bonita. Eu, primeiro, quero agradecer muito a você, não apenas por ter concedido essa entrevista, mas por você ter criado coisas tão importantes.
Ou E sim, aqui no canal nós temos uma tradição. Quem encerra as conversas é o convidado. E eu passo a palavra para você, para as suas despedidas. Com a palavra. sim. Eu que agradeço a oportunidade, né? Que sempre é bom a gente fazer um diálogo simples, um diálogo assim de confraternização, né? De reunião mesmo. E aí eu falo o seguinte, que o L, ele representa o L de liberdade. Porque eu e o Lula, né, nós vamos embora. Só ficará o legado mesmo, um legado simples, mas que tem um recado enorme. Então é um L de liberdade, um L de love, um L de livre, um L de libertação. Veja bem, libertação do quê? Do preconceito, libertação do racismo, do machismo, da homofobia, né? É o L da libertação, de liberdade mesmo, de democracia, onde as pessoas podem se expressar, podem falar, podem discutir temas delicados e complicados na civilidade, né? Então, o L representa isso e eu tenho um orgulho danado de ter juntado, né, com um grande líder igual o Lula, porque isso poderia ser para um outro qualquer, não, mas podia ser para uma outra pessoa, só que não com a grandeza, né, que o Lula tem. Porque o Lula tem uma grandeza que esses caras que estão na oposição, eles não conseguem entender o que é o Lula, que o Lula sai da fome, né, sai da miséria, vai morar num lugar de enchente em São Paulo, num cubículo atrás de um bar com 11 pessoas dentro de um quarto. Não é para qualquer um. Depois vai para uma fábrica, né, lidera 100 mil trabalhadores com toda a sua força. Então, uma história riquíssima, né? Que está sendo contada já tem vários livros, né? Tem o meu, mas tem um monte de livros. Eu me considero um cara feliz, né, por isto, de ter participado e ter, às vezes, muitas vezes, ouvir o que você me falou. Isso me engrandece, me satisfaz, entendeu? Me deixa feliz e eu sei que isso vai contribuir para que o movimento continue, para que as pessoas continuem lutando pela libertação, né? Para a libertação de ter moradia, para a libertação, liberdade de ter comida, liberdade de lazer, né? Liberdade de poder estudar, né? De ter condições, todas as condições. Então, é um símbolo que carrega muito mais, né? Essa força do bem. Eu caminho, o PT é comunista, o PT, eu falo, não, eu sou do grupo do PT que nós queremos um país socialista, né? Agora, veja bem, vocês não falam mal, vocês não entendem que o capitalismo selvagem que está aí, nós somos colônia americana, tanto é que o Trump, os caras pedem auxílio para o Trump, porque eles acham ainda que somos colônia americana, e coloca o Brasil como a colônia do capitalismo, da selvagem, onde um cara tem 10 milhões de alqueires de terra e reclama do governo, né? E onde as pessoas não têm direito a nada, estão trabalhando na escravidão ainda, tem gente trabalhando a troco de comida. Aí que esse capitalismo selvagem quer, deseja, ele não deseja pleno emprego. As pessoas, os trabalhadores, não percebem isso. Quando o Lula fala que está todo mundo empregado, os capitalistas, os grandes, eles detestam isso, porque eles querem ter uma reserva da mão de obra, né? A tal exército da reserva da mão de obra, que é pessoas na fila esperando emprego, para que o cara possa escolher por valor que ele quiser. Então, esse é o capitalismo selvagem e isso não vai mudar. E a gasolina está 5 hoje, vai para 10, vai para 20. Não é culpa do Lula, é do sistema capitalista, né? Você lembra que com o Bolsonaro estava R$ 10. Hoje ela está 5, 6. Aqui em Curitiba já está 6 e pouco, né? Mas no governo Bolsonaro estava 10. É o capitalismo. Como que ele inventou esse número, né? E o Lula tem um número menor. Essa é a parte do capitalismo, do sistema do capital, onde vale o capital, não vale a pessoa. O que nós defendemos é a pessoa, a dignidade, né? Onde as pessoas possam estar felizes, né? Possa ter ter a possibilidade de comer, beber
comunidade de ter lazer, de estudar, de ter acesso à saúde, né? É isso que nós estamos querendo, que tenha uma casa para morar. Nós não queremos mais nada, que tenha um salário digno, que possa viver com a sua família. Então, é uma coisa simples, não é tomar nada de ninguém. Mas no Brasil não pode ter um cara com 10 milhões de alqueires de terra. Isso é inconcebível. O Brasil é o único país que não fez a reforma agrária na América Latina. Esse é outro tema que dá outro programa. Eu, como fui coordenador do Movimento Nacional. Mas, então, para terminar, Alexandre, eu sei que o tempo está esgotando, né, só para finalizar, eu sou jornalista, sou escritor, poeta, sou letrista de música. Eu tenho uma obra escondida ainda de escultura, sou escultor, tenho escultura em pedras de madeira. Como eu disse, eu não consigo ficar com a rede. Então, eu acho que essa a marca do L, ela se deu em razão disso, né? Foi muita Perfeito. transpiração, né? E eu tenho a felicidade de ter colocado isso para um cara que eu chamo ele, eu chamo Lula o seguinte, eu chamo Lula de o novo Gandhi, Lula é um Gandhi, um Mandela, um Mujica e um Luther King. Então o Lula é tudo isso. O Lula é uma mistura disso, né? Com mais a característica dele. Então o Lula é um cara especial, especial. Esses caras não têm ideia quem é o Lula. Então, a minha contribuição é grandiosa também, né? Por isso. Perfeito, perfeito. Então, nós vamos. Bom, eu vou fazer o corte, né, aproveitar essa última frase sua como a peça final do programa, mas a minha ideia, Mário, é dividir essa nossa gravação em dois programas. Na primeira, a sua história, e na segunda, a história da marca, né? Que você fez. Houve, Sim, o programa foi um programa longo. E dá para dividir exatamente isso. A primeira sua história é uma história de um homem empreendedor, um homem cheio de ideias, de boas ideias e de sucesso, não é? E fazer dois programas. Mas aí eu aviso a você, inclusive certo, incluindo as datas das publicações, tá certo? Ó, certo. estou extremamente feliz de ter Ah, conhecido você. Você é um. Aqui no Nordeste nós dizemos, você é um caba arretado. Esse arretado opa, é um termo, galego, é um termo galego nosso, arretado. é um termo nosso que é para dizer, falar do nosso entusiasmo. Que E outra bom. coisa, uma coisa que eu vou lembrar você, inclusive, depois por e-mail, eu tenho interesse em participar com você da criação do Sindicato dos Escritores, tá Não, eu certo? quero que você, se puder, reúne o pessoal que você tiver. Eu vou mandar as fichas Tá bom, tá e ótimo. é só mandar a ficha e você vai ser vai ser um Ah, dos tá bom, fundadores, tá ótimo, tá? tá Quem bom, entrar tá. agora vai ser fundador. Tá Isso bom já está demais. garantido já. Tá bom demais, tá ótimo, tá. Tá bom? Muito Mas tem umas obrigado. histórias Diz. boas aí, umas coisas que eu levei para o governo, né? Tem uma história Não, do biodiesel. e depois nós vamos voltar a conversar sobre outros temas. Você citou uma série de personalidades do Paraná que já passaram pelo canal em outros programas. Alguns que se destacaram no programa, me parece que um é um Engenharia e Desenvolvimento. O pessoal, alguns dos nomes que você citou já estiveram conosco aqui. Mas eu queria depois voltar a conversar com você, Tá bom. especialmente sobre o governador Ratinho Júnior, que você diz Certo. que não trata nenhum deles como inimigos, sim como adversários, e depois eles podem vir a ser nossos companheiros. Eu E sou depois eu amigo, sabe? queria, Eu sou é, amigo do pai dele. pois é, saber se o Ratinho Júnior vai um dia ser nosso companheiro Sabe no como lado é de cada luta. sabe como é o nome do filho? É Ah, Juninho. Juninho, Juninho. já, O pai dele, o Ratinho, levava ele nos lugares, era o Juninho. Eu no conheci ele Juninho, né? como Juninho. E eu conheço o Ratinho de Jandaia. Né? Ele me chama, como eu tinha a minha barba era maior, é igual a tua, assim. Aham. Quando até tem no livro ali, ele me chamava de Buffalo Bill. Ô, Buffalo Buffalo Bill! Bill. É, Eu espero que ninguém me apelide de Buffalo Bill. não, ele era uma figura, o Ratinho. Até eu escrevi esses dias aí sobre ele, eu tive um encontro com ele e Ah. eu escrevi sobre ele, levei um cacete danado, porque eu enalteci ele e tal, né? Não, Ele é meu amigo. e tem uma gravação recente de uma conversa do Lula com o Ratinho, com o velho Ratinho. Sim, A conversa é uma delícia, uma conversa de alguém que sabe conquistar o coração do outro. sim, O Ciro Gomes costuma dizer que Lula
tem a conversa do encantador de serpentes. E o Ciro Nogueira disse que não quer conversar com Lula, porque se conversar vai ser cooptado nas 10 primeiras conversas com ele. E aí nós tivemos essa conversa com o Mário. Depois dessa conversa com o Mário, a gente percebeu exatamente a trajetória que levou à, à elaboração, ao desenvolvimento desse gesto, essa marca gestual, que é o L do Lula, e que vem apaixonando as pessoas e vem fazendo com que elas digam muita coisa com um simples gesto. Mário, muito obrigado. Eu espero que você tenha sucesso. Espero que você volte ao programa outras vezes, porque nós queremos que, primeiro, que o L dê certo, né? A gente quer que o L venha, ele finque raízes, que ele venha fazendo o que ele já fez algumas vezes. É um sucesso retumbante. Então, até a próxima. Muito obrigado e vamos em frente. Ei, pessoal, tudo bem? Sabe esse gesto? Pois é esse daqui. Sabe quem criou? Mário Milani, em 1989. E agora ele editou um livro, escreveu um livro, A Voz do Gesto. Recomendo muito para vocês. É uma história linda de como um gesto muda a história. Se você quiser saber mais, no www.avozdogesto.com.br. Procure lá. O companheiro Mário Milani, há muito tempo atrás eu conheci ele, e ele premiou o PT com esse L. A primeira vez que eu vi esse L, não só ele falando, depois eu passei aqui um dia, eu vi no muro, até pintado de amarelo, um L assim. E hoje isso aqui virou símbolo de muita coisa nesse país. Se vocês puderem, eu não sei qual é a livraria que está vendendo, A Voz do Gesto, ou seja, .com.br, e ajude o Milani a produzir mais mãozinha assim aberta, gente. Um abraço.